Beleza, galera? Vamos lá. Então, a aula de hoje, Sistema Digestivo 2. O que seria isso? Hoje a gente vai falar sobre o que é anexo a ele. Principalmente o que? São as glândulas ali da cavidade bucal, certo? São o fígado e o que é o pâncreas. Beleza? Basicamente é isso aí que a gente vai ver, só que também é super, hiper, mega perguntado. Principalmente quando a gente fala de fígado e pâncreas. Ok? Começando então pelas glândulas, né, não menos importantes, elas vão ser divididas em dois tipos, menores e maiores. As menores, a gente não vai dar muita importância não, tá? A gente vai ter as linguais, labiais, bucales, molares, palatinas. E a gente tem as maiores. Essas sim são as que a gente vai mais estudar, tá ok? Então a gente tem a parótida, a submandibular e a sublingual. Já deixo claro para vocês que a parótida vai ser a mais tomada aí, tá? O que eu posso falar aí como generalidades? Primeiro, que em comparação da maior com a menor, as maiores elas vão estar rodeadas ali por uma cápsula, né? E cada cápsula a gente já sabe vai ser formada de tecido conectivo, tá? A densidade ela é moderada, beleza? E essa cápsula ela faz invaginações formando os tabiques. E esses tabiques, então, assim como a gente já viu em outros órgãos, ele vai dividir as glândulas, né, em lóbulos e lobulídeos. Então, uma grande diferença que a gente vai ser que as glândulas salivares menores, elas não possuem cápsula. As maiores, elas apresentam cápsula, tá ok? Quando eu falo do tipo de secreção, eu vou ter a secreção do tipo seroso, o acino, né? Seroso, mucoso e misto. A gente meio que já viu isso lá no tecido epitelial. Nós vamos dar uma relembrada aqui agora, tá? E peguem esse nome aqui, ó. Às vezes pode ter uma pergunta específica sobre isso aqui. O que seria a silona? Silona, ela vai ser a unidade básica de secreção daquela glândula salival, beleza? Então ela vai estar conformada pelo acino, que é onde é produzido a secreção, seja ela serosa, mucosa, mista, e a gente vai ter os condutos. Aí eu posso até querer dividir esses condutos em um conduto intercalar, um conduto excretor, mas lembra, é o adenômero e os condutos que vão formar a glândula, tá ok? Isso é chamada de silona, é a unidade básica de secreção de uma glândula, beleza? E aí, ó, essa imagem aqui, ela é hiper mega importante. Por quê? Porque eu quero deixar bem claro para vocês que eu tenho lá meu acino, meu adenômero, certo? Que vai ser onde vai ser produzida a secreção. A secreção ela sai daqui e vai para o que é o conduto intercalar. Do conduto intercalar para um conduto estriado e assim o conduto excretor e vai para fora, tá ok? Para uma superfície ali, para uma luz, tá ok? Então, essa ordem aqui tem que saber, porque eles perguntam muito e nós vamos ver as características de cada uma delas, tá? Essa imagem aqui só me mostra, né? Como também que a gente acabou de falar, ó, isso aqui é um acino, não um adenômero, aí vai ser um acino do tipo seroso, ok? A gente vai encontrar primeiro o conduto intercalar, depois o estriado, e do estriado ainda vai mais para fora como conduto excretor mesmo final, tá? Então vamos lá. O que eu posso encontrar? Eu posso encontrar no adenômero células que vão ser de um acino seroso e células que vão ser de um acino mucoso. A gente pega a mesma ideia que a gente já tinha visto anteriormente, certo? Então, o seroso, ó, ela vai ter uma célula, né? Ela vai ter forma piramidal, o núcleo é central, ela tem uma secreção do tipo proteica, né? O citoplasma dela vai ser o citoplasma basal, né, da célula, ele vai ser o que? Basófilo, né? Mas o restante ele vai ser aí acidófilo, beleza? Quando a gente fala de um acino mucoso, a gente vai falar que ele basicamente o núcleo dele vai estar mais na região o quê? Mais na região basal, ele vai ser um núcleo mais aplastado. Eu quero que vocês peguem tudo que a gente já viu lá atrás, certo? Baixe o PDF de novo, dá uma olhada, porque vocês vão precisar disso aqui e eles podem te perguntar, tá? A gente também vai ter nessas glândulas células mioepiteliais. Para que elas servem? Elas são células contráteis. Elas conseguem fazer com que esse adenômero seja apertado e facilite assim então a saída do que é a minha secreção. Tá ok? Onde que eu vou encontrar elas?
entre a região basal da célula e a lâmina. Elas vão estar aqui nesse meio, a lâmina basal e a membrana celular da célula que está conformando o adenômero, belezinha? Isso são as células mioepiteliais. Quando a gente fala dos condutos, eu já tinha mostrado um conduto intercalar, olha quem imaginou, vai ser esse primeiro, depois um conduto estriado e um conduto excretor, tá? Quando a gente fala do conduto intercalar, é ele que está em contato íntimo ali com o adenômero. Então, olha aqui, ó, ele sai do acino, certo? Ele está revestido por quem? Por um epitélio cúbico simples. Tem que saber? Tem, eles vão te perguntar isso durante a prova, tá ok? Então não confunde. Epitélio cúbico simples vai ser ali do intercalar. Se tiver que entrar mais fino, eu vou falar que ele vai ter a atividade de anidrasa carbônica. O que é isso? Ele vai conseguir converter bicarbonato em água e dióxido de carbono, que é o CO2, e vice-versa. Tá ok? E quando a gente fala somente das serosas, o conduto intercalar das serosas e as glândulas mistas, a mucosa não, serosa e glândulas mistas, ela vai secretar bicarbonato e absorver cloro. Tá? Isso aqui são características específicas do conduto intercalar. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu vou para o estriado, que é o posterior, ó, vou voltar na imagem aqui para vocês sempre irem vendo, ó, adenômero, conduto intercalar, conduto estriado, tá? Falando do estriado, o epitélio agora é o quê? É um cúbico simples também, mas que vai se convertendo em cilíndrico, tá? Olha só, pela imagem mesmo a gente consegue ir vendo, ó. Ele começou bem cúbico, mas aí logo em seguida já vai convertendo a cilíndrico simples também, beleza? É importante a gente saber essas diferenças aí, tá? E aí ele é chamado de estriado porque ele apresenta estriações. O que são essas estriações? São repliegues da membrana plasmática basal dessas células cilíndricas, tá? O que eu posso dizer para ele, sobre ele, perdão? Que ele vai reabsorver sódio e secretar bicarbonato e potássio, tá? Eles podem fazer pegadinhas na hora das provas, cuidado para não confundir. E o conduto excretor, né? Ele deixa de ser ali um cilíndrico, na verdade, né? Ele podia ser cúbico, mas cilíndrico principalmente, certo? E vai virando o quê? Pseudoestratificado, cilíndrico ou cúbico, beleza? E aí, ó, olha a imagem, como que ele deixou de ser o cilíndrico aqui e virou pseudoestratificado, até mesmo um estratificado, tá bom? E aí, o que mais que eu posso falar dele? Que desemboca ali na cavidade bucal, belezinha? Isso vocês têm que saber a diferença, como que essa célula foi deixando de ser cúbica, cilíndrica, pseudoestratificada, até mesmo estratificado, beleza? O que que cada um deles fazem, né? Olha aqui, ó, quando a gente falava de uma serosa ou de uma mista, secretava bicarbonato e absorvia cloro. Quem? O conduto intercalar. Quando a gente falava do estriado, ele faz reabsorção de sódio e secreção de potássio e bicarbonato, belezinha? Agora voltando, gente, a gente vai falar sobre a glândula parótida. A glândula parótida, né, ela, como eu falei, ela é a principal, tá ok? Ela vai ser a mais frequentemente perguntada. Elas são as maiores. O tipo de secreção dela é serosa, tá ok? O que eu posso falar dos condutos? O que a gente já viu. Olha só, os condutos intercalares. Eles são o quê? Largos, né? Eles são grandes, mas eles são mais estreitos, tá ok? Mas quem já viu, ó, secreta bicarbonato e absorve cloro. Quando a gente fala dos estriados, né, eles vão fazer o quê? Reabsorção de sódio e secreção de potássio e bicarbonato. Ok? A parótida, né, ela vai ser essa maior zona aqui, vai ser essa principal. Fechou? Agora, quando eu falo da submandibular, certo? Ela é principalmente, predominantemente serosa, beleza? Eu posso ter alguns acinos mucosos, beleza? O que eu vou falar dos condutos? A mesma ideia que a gente já está falando a todo momento. Então é importante saber disso, ok? Às vezes o professor pode colocar outras situações aqui e que estaria equivocado, tá ok? Quando a gente vem para a sublingual, beleza? Elas são as menores. Grava essas características. Qual que é a maior? Né? A maior vai ser a parótida. Qual que é a menor? A sublingual. Mas elas não deixam de estar classificadas como glândulas salivares maiores. Belezinha? O acino que vai predominar nela vai ser o mucoso. Beleza?
Os conductos, né, o conduto intercalar e o estriado, eles são curtos, difíceis de localizar, beleza? Até mesmo às vezes nem tem olho com isso daí, tá ok? Então quando o professor colocar numa situação a qual pode não apresentar, né, o conduto ali intercalar e o estriado, as glândulas sublinguais, tá ok? E o estriado sim, né, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar a reabsorção de sódio e a secreção de potássio e de bicarbonato. Essa imagem aqui ela é muito interessante, porque aqui dá pra gente ter noção, ó, parótida, né? Ela vai ser o quê? Do tipo seroso, ok? A submandibular, né? Ela na sua grande maioria vai ser serosa, pode ter algo de mucoso, e a sublingual já é praticamente grande parte dela, né? Vai ser mucosa e pouca serosa, beleza? E aí era o que a gente já tinha conversado. Lembra que a sublingual pode até nem ter esses dois primeiros aqui, que vai ser o conduto intercalar e o estriado. Pega essa imagem aqui, estuda por ela, porque sempre fica muito mais fácil, belezinha? Fala galera, eu tive que dar uma pausa no vídeo, voltei aqui agora, tá? E a gente vai começar com uns assuntos mais aí sim. Talvez eu diria que é o assunto mais importante de toda a histologia, porque eles tomam demais, eles cobram perfeição nisso daqui, tá? Então vamos prestar atenção. Primeira coisa então, fígado. Nós vamos começar a ver sobre fígado, tá? O que eu posso dizer para ele, né? Que ele vai ser anatomicamente, ele vai estar ali do lado direito do nosso organismo, né, na região abdominal superior, certo? Pode ter outros nomes aí para ubicar, mas não é necessário em histologia. Ele vai ser o órgão mais voluminoso, o maior órgão, né, do nosso organismo aí, tá ok? E histologicamente falando, você vai começar a falar que ele vai ter o quê? Ele vai ter uma coberta serosa, é o peritoneio visceral, tá ok? Que a gente já sabe já que ele é a serosa. A gente viu no aparato digestivo 1, né, no tema aqui, aparato digestivo 1, que era uma serosa, tá ok? Depois ele vai ter o que a gente conhece como cápsula de Gleason, beleza? E essa cápsula de Gleason, mais internamente, ou seja, eu tenho a serosa, que é a capa visceral, né, o peritoneio visceral, por debaixo dele vai ter o que? A cápsula de Gleason. Ele vai ser uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, conectivo fibroso, tá ok? Então, isso é o que recobre o fígado histologicamente, tá? O que mais que eu posso falar de funções aí dele? Ele vai ter uma função exócrina, ele vai ter função endócrina, ele vai ter produção, metabolismo. E aí, gente, o professor, quando você falar isso aqui, ele não quer que você explica tudo, não, porque isso aqui é fisiologia. Mas ele quer que você tenha noção. Por exemplo, quando você falar de metabolismo, você pode falar aí, por exemplo, de metabolismo de fármacos. Quando você falar de exócrino, ele produz o quê? A bilis. Isso é o principal que o professor quer ouvir. Quando você falar de endócrino, ele vai ser principalmente modificando, né, ali algumas substâncias, e o professor quer ouvir sobre a vitamina D. Quando você falar que ele mantém metabolismo, mantendo concentrações de quê? Da glucosa, ele vai ser importantíssimo aí na manutenção da glucosa, fonte energética do seu organismo, tá ok? Então, isso aqui é o básico de fígado. Inclusive essa informaçãozinha aqui agora, ó, você pode até trazer ela um pouco mais para baixo, tá? Quando a gente for ver aqui, ó, a organização, tá? Isso aqui depois eu vou até trocar, mas traz essa informaçãozinha aqui, beleza? Hilo hepático. Quando o professor também te perguntar sobre hilo hepático, apesar de ser muito anatômico, eles costumam perguntar isso aqui, tá? Também conhecido como o quê? Como porta hepatis. A gente já sabe que o hilo é por onde chegam as estruturas em um órgão, tá? A gente já viu lá o hilo pulmonar, beleza? Agora o hilo hepático. Então é por onde chega e sai estruturas, tá? E aí, o que que chega? Vena porta e artéria hepática. O que que sai? Os condutos biliares. Fechou? Agora a organização estrutural do fígado. Traz essa informaçãozinha aqui, ou seja, mais externo eu tenho o peritoneio visceral e mais interno eu tenho a cápsula de Gleason, ok? Quando eu falo de parênquima do fígado, pergunta frequentíssima de prova, o parênquima é os hepatocitos. E aqui vem uma diferença do adulto para o ninho até 6 anos. Por quê? Porque no adulto, esses hepatocitos, eles vão ter um certo tamanho, que eles usam dizer que ele tem uma célula de espessor.
o cordão. O que é esse cordão de hepatocitos? Vai ser ali o capilar, e aí eu tenho o cordão, certo? Eu tenho os hepatocitos. Isso aqui vai ser o cordão. Então, no adulto, eu vou ter uma célula de espessor. No ninho até 6 anos, é como se eu tivesse 2 células de espessor. Tá ok? É só uma, como se fosse uma unidade de medição aí, tá? Literalmente, gente, eu falo assim, ó, decora isso aqui, tá? Que no ninho vai ter até 2 células de espessor e no adulto uma célula de espessor, porque às vezes eles colocam isso aí num enunciado de prova e é fácil responder isso daqui, tá? Então o parênquima são os cordões de hepatocitos. Pronto. Isso aqui que eu trouxe aqui foi algo a mais, mas o parênquima são os cordões de hepatocitos. Hepatocitos é a célula, né, do fígado ali. E o estroma vai ser todo o tecido conectivo, né, que se continua além da cápsula de Gleason. Belezinha? Eu tenho os capilares sinusoidales, ou sinusoides, né, que vai estar ali entre os cordões de hepatocitos, e os espaços perisinusoidales, também conhecidos aí como espaços de Disse. Olha essa imagem aqui que vai facilitar para vocês, tá? Tá vendo aqui, ó, uma rama da artéria hepática, e tá vendo esses capilares aqui dentro, ó? São tudo capilares. Isso aqui são os capilares sinusoidales. Isso de cinza são os cordões de hepatocitos, beleza? O espaço de Disse eu não vejo nessa imagem aqui não, ó, mas eu vejo nessa aqui. Então olha só, os cordões de hepatocitos, o capilar, e esse espaço vermelho aqui, ó, é o espaço de Disse. Não se preocupa com essas células aqui agora, não é o nosso interesse saber delas aqui agora não, belezinha? Eu só quero que vocês saibam aí o que é os cordões, o capilar e o espaço de Disse, belezinha? Essa imagem aqui ela ajuda bastante, né? É como se o espaço de Disse ainda tivesse aqui, ó, onde minha seta está passando, mas não está aparecendo para boa visualização não, tá ok? Cordões, capilares, fechou? E aí eu tenho uma ideia de uma organização estrutural aí do fígado, fechou? Agora, quando a gente fala sobre um lobo lixo hepático, certo? A gente acabou de ver aqui, né, sobre a organização. Agora falou assim, lobo lixo hepático. Perceba que eu coloquei até de vermelho. Isso aqui é o que mais toma, tá? Sobre fígado. Então, quando falo de lobo lixos hepáticos, eu vou ter 3. 2 são lobo lixos mesmo, um é acino, só que eles colocam tudo junto, tá? Lobo lixo hepático, eu vou ter o clássico, o portal e o acino hepático. Ambos são unidades funcionais. Primeira coisa já é essa aí. Cuidado para quando o professor falar assim, me fala sobre as unidades funcionais. Aí normalmente a galera só fala do lobo lixo clássico. Tá errado. Os 3 são unidades funcionais. Ou então te pergunta assim, me fala sobre o acino hepático. Aí quer falar uma outra coisa. Começa a sua resposta em é uma unidade funcional do fígado. Belezinha? E ambas estão desenhadas aqui, ó. Aqui e aqui. Cada uma vai ter um desenho específico. Então, olha só, o lobo lixo clássico, sim, ele é o mais tomado, tá? Mas não anula os outros, não. Ele vai ter essa forma hexagonal, né? Olha aqui, ó. Vai, então, mas que estruturas são essas aqui para poder delimitar ele? A gente já vai ver. Só quero criar para vocês essa ideia. Um lobo lixo clássico é só esse de azul. Esses outros aqui não são, não, tá? Aqui é só para poder desenhar. Depois, ó, um lobo lixo portal, forma triangular. E um acino hepático vai ter uma forma mais de losango. Tá vendo? Beleza? Então vamos entender isso aqui agora. Quando a gente fala do lobo lixo hepático, o clássico, na verdade, né? Esse é o mais tomável. Beleza? Ele vai ser uma unidade básica funcional, como a gente já tinha visto. Beleza? E ele vai ter a forma de hexágono, como também eu já tinha comentado, sempre com uma vena central ao centro, né? E cada um deles vai apresentar assim, ó, agora vocês vão entender o que são esses outros pontinhos aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho uma vena central, a estrutura dele é essa, isso aqui é pergunta de prova, tanto múltipla escolha quanto oral. No centro eu vou ter uma vena central. Eu tenho os cordões de hepatocitos, são esses rosinhas aqui, ó. Ó, aqui tudo. Os cordões de hepatocitos. Beleza? Eu tenho os sinusoides, que são esses de azul. Eu tenho a tríada portal. O que é a tríada portal? Ela é formada por uma rama da artéria hepática,
a rama da vena porta e o conducto biliar. Isso aqui é uma tríada. Então perceba no desenho aqui, ó, eu tenho quantas tríadas formando um lobo lixo clássico? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 tríadas, uma vena central, cordões de hepatocitos e os sinusoides. Isso é o que forma um lobo lixo hepático clássico. Belezinha? Tem um outro detalhezinho bem pequenininho que a gente pode dizer que é um espaço periportal, conhecido como espaço de Moll. O que ele é? Ele vai ser o espaço compreendido entre os hepatocitos aqui e o que é a vena porta, o espaço portal. É como se fosse um espaço que tem entre os hepatocitos e a vena porta, tá ok? Conhecido ali como espaço de Moll. Cuidado com esses nomes, porque a gente já viu ali o espaço de Disse. O espaço de Disse ele estava entre os cordões de hepatocitos e os capilares. Aí aqui no meio tinha o espaço de Disse. Esse espaço de Disse é o mais amplamente tomado, tá ok? A gente vai ver mais um pouquinho dele ainda. Mas eu tenho esse espaço de Moll aqui, que vai estar compreendido, né, entre o que são os hepatocitos ali e o espaço portal e a vena porta. Belezinha? Depois eu tenho o lobo lixo portal, que ele vai estar compreendido, ó, entre o que? 3 venas centrais de distintos lobulixos clássicos. Esse lobo lixo portal é o que melhor explica a função exócrina, a produção de bilis, como eu já tinha visto, tá? Colesterol e tudo mais. Então, ele vai formar o triângulo. Volto aqui, ó. Beleza? Então, um lobo lixo clássico é um hexágono desse aqui. Um lobo lixo portal é um triângulo formado entre as venas centrais de 3 lobo lixos clássicos. Beleza? E por último, eu vou para um acino hepático. Beleza? Ele é a unidade funcional mais pequena, é a menor unidade funcional, isso que pode ser pergunta de prova. Beleza? Ele é formado por um eixo maior e um eixo menor. O menor, ele vai ser formado, ó, na verdade, vocês vão, apesar de estar aqui, gente, isso aqui é só para guiar. Ele é isso aqui, ó. Ele é formado por quem? Ramas terminais da tríada portal, de 2. Certo? Que compartem, ou seja, ramas terminais da tríada portal, ou seja, compartilha por 2 hepatocitos clássicos. Eu não posso pegar, por exemplo, essa e essa, por exemplo, não. Tá? Eu tenho um hexágono, eu tenho outro hexágono. Quais são as 2 tríadas portais que são compartilhadas? Essas aqui, ó. Então, isso aqui vai ser o eixo menor. E o eixo maior? Aí eu vou pegar as venas centrais desses 2 lobulixos clássicos. Então, eixo maior, eixo menor. Ok? Volto a dizer, cuidado, não é isso aqui não. Ó. Tá? Isso aqui é só para guiar vocês. Eixo maior pelas 2 venas centrais e eixo menor de 2 tríadas portais. Beleza? E aí, formei então, né, zonas, tá vendo aqui, ó, zona 1, 2 e 3? Zona 1, 2 e 3. Tá ok? De novo, zona 1, 2 e 3. Zona 1, 2 e 3. Tá? Não é tipo o equivalente aqui não, gente, tá? Aqui, ó, porque senão seria zona 1 aqui, tá? É só para vocês saberem do que nós estamos falando. Então, ó, vena central, tríada portal, tríada portal. Belezinha? O que isso interfere? A zona 1, certo? Ela vai estar mais cercana ao que é irrigação. A gente sabe que a irrigação do fígado, ela vem pelo quem? Pela artéria hepática e pela vena porta. Belezinha? Corresponde ao que? A periferia de um lobo lixo clássico. Sim. Ó, corresponde, aqui ó, ela corresponde à zona 1. Isso aqui não é um lobo lixo clássico? A periferia. Tudo isso aqui ó, é zona 1. Fechou? Zona 2, ela vai estar entre a zona 3 e a zona 1. Não apresenta limites nítidos. E a zona 3, ela que está mais lerrana, né, ao que é a nutrição, mas ela está mais cercana à vena central. Beleza? Ela corresponde ao quê? Ela corresponde ao centro ali de um lobo lixo clássico. Sim, olha um lobo lixo clássico aqui, a zona 3 não está aqui. É o centro de um lobo lixo clássico, certo?
E o que tem a ver essas zonas? Para que eu estudo elas? Galera, se chega sangue, chega nutrição, chega oxigênio. Consequentemente, tudo que for metabolismo que depende de oxigênio vai estar, que envolve o fígado, claro, vai estar mais próximo na zona 1. E tudo que é anaeróbio na zona 3. Então, tudo que é degeneração, metabolismo, regeneração, efeitos tóxicos que podem acontecer ali no fígado, essas zonas vão estar interligadas. Qual que é mais fácil de regenerar? A zona 1. Qual que é mais difícil? A zona 3. Por quê? Porque chega menos nutrição. Então é para isso que a gente estuda essas zonas aqui, aonde? Em um acino hepático. Então, esses três, tá? Que são aqui o lobo lixo clássico, o lobo lixo portal e o acino hepático, são o que é mais tomados aí a respeito de fígado. Beleza? E aí, continuando, né, a gente acabou de ver o que era os lobulixos, certo? Vamos entender um pouquinho melhor das estruturas, que é o que a gente já está vendo, certo? Os vasos sanguíneos do parênquima, né? Então a gente vai ter a vena porta, a artéria hepática, a vena central. Não tem muito o que dizer delas, tá ok? Se você ver aqui, ó, vena portal, né? A luz dessa vena é muito mais grande do que da artéria. Perfeito, olha o calibre dessa vena central. A artéria hepática é o que vai dar, né, tudo que é os capilares, beleza? A vena central, perdão, isso aqui era uma vena central, né? Ou seja, a vena porta ela tinha maior calibre do que a artéria. A vena central, né, ela vai ser por onde vai desembocar tudo que é de artéria hepática e vena porta. Beleza? E vale dizer, né, que nessa vena central aqui, também conhecida como vena centro-lobulichar, né, eu não tenho ali válvulas, né? Assim como também nas venas portas aqui eu não tenho válvulas. Belezinha? Por que eu não tenho, gente? Porque aqui eu tô querendo por exemplo, na vena porta eu tô querendo chegar sangue para poder nutrir o fígado, como a gente já sabe, aí vindo de anatomia. Belezinha? Bom, vamos entender um pouquinho melhor esse desenho aqui, porque esse aqui também é muito tomado, tá? Então eu tenho o endotélio, certo? Ali do fígado. Esse endotélio é do tipo descontínuo, e aí eu preciso que vocês sempre voltem lá nos tipos, né, de capilares ali, beleza? Para poder saber o que é um capilar descontínuo, beleza? O macrófago, né, que a gente já viu já, o que a gente pode dizer dele, né? Que ele é conhecido como célula estrechada ou também como célula de Kupfer, beleza? Ele pertence ao sistema fagocítico mononuclear. Cuidado com essa frasezinha aqui, porque às vezes o professor coloca assim, ó, qual célula participa do sistema fagocítico mononuclear no fígado? E aí todo mundo fica perdido. É o macrófago, é a célula estrechada, é a célula de Kupfer, beleza? E se sabe aí, né, que ele tem alguma atuação na degradação ali de eritrocitos viejos, beleza? Apesar de acontecer bastante lá no baço, como a gente já viu, certo? No fígado também tem certa importância nesse processo aí, tá ok? E aí, ó, o que a gente pode dizer aqui? De novo, cordões de hepatocitos, espaço de Disse, cordões de hepatocitos capilares. Aí já sabe que esse capilar aqui ele é o que? Descontínuo. Beleza? E aí eu tenho as células de Kupfer, que são os macrófagos. Perceba, ele está dentro do capilar. Não me coloca esse macrófago aqui do lado de fora, não. Beleza? Aí eu vou para o que é o espaço perisinusoidal, ou conhecido como espaço de Disse. Beleza? É nele que vou encontrar o quê? É nele que encontra a superfície basal dos hepatocitos. Belezinha? Deixa eu voltar aqui, ó, né? Espaço de Disse. Beleza? Eu encontro a parte que basal aqui dos hepatocitos, a parede do que é o endotélio, do que é o capilar, né? Ali descontínuo, beleza? Quem mais que eu vou encontrar ali, né? Eu vou encontrar então aqui, ó, e as células de Kupfer que tapizam os sinusoides. Belezinha? Isso é o espaço de Disse. Essa célula de Kupfer aqui, deixa eu ver se nessa outra imagem tem a célula de Kupfer. Isso aqui é o espaço de Disse, né? Ele vai estar aqui.
Aqui, ó, célula de Kupfer. Beleza? Então, tanto nessa imagem aqui, né, a gente consegue ver, tanto nessa imagem aqui, a gente consegue ver célula de Kupfer, os hepatocitos, beleza? Aqui é o endotélio, beleza? Perceba aqui, ó, aqui é o endotélio, né? Olha a célula de Kupfer aqui, ó, fazendo parte da parede desse endotélio, beleza? O espaço de Disse vai ser esse espaço aqui dentro, aqui, ó. Ele está bem pequenininho nessa imagem aqui, beleza? Aqui, ó, espaço de Disse está bem pequenininho, fechou? Então, esse é o espaço de Disse. E as células, né, estrechadas hepáticas, também conhecidas aí como células de Ito. Toma cuidado, gente, porque olha só. Aqui a gente viu um macrófago sinusoidal estrechado. Aqui a gente vê uma célula estrechada. Se colocar só o nome célula estrechada, ela está falando de célula de Ito. Se ela colocar um macrófago sinusoidal estrechado, ou pelo menos uma célula sinusoidal estrechada, é a célula de Kupfer. Toma cuidado com isso daí, tá? Mas a célula de Ito, né, ou também conhecida como célula estrechada, ela está no espaço de Disse, beleza? E ela tem o quê? Ela é de origem mesenquimatosa e a principal função dela é armazenamento de vitamina A, beleza? Olha aqui uma célula de Ito. Se o macrófago fazia parte da parede do endotélio, a célula de Ito ela está aqui do outro lado, ela está agarradinha aqui com o que é o hepatocito. Olha aqui, ó, tá? É como se ela estivesse mais agarradinha aqui, belezinha? Então, tem que saber essas diferenças, gente. Pega depois, desenha isso várias vezes. Vou repetir de novo. O macrófago, ele está fazendo parte ali praticamente da parede do endotélio, beleza? A célula de Ito está muito mais próxima aqui do que é os hepatocitos, belezinha? E aí eu tenho espaço de Disse aqui no meio, fechou? E os hepatocitos, né, então, para finalizar, são essas células grandonas aqui, né, são células, características delas aí são células poligonales, tem um núcleo grande no centro, beleza? Às vezes ele pode ser binucleado, mas a ideia é que ele seja grande no centro, beleza? A gente pode dizer, uma questão aí mais biológica, né, que eles são tetraploides, que é o que? Eles vão ter ali o dobro de quantidade de ADN, beleza? Isso é uma outra característica dele aí. O tempo de vida média deles é ao redor aí de 5 meses, beleza? Eles têm caráter mais acidófilo, tá? E apresentam bastantes peroxissomas. O que são isso? Serve para poder desintoxicar aí, belezinha? E eles apresentam microvescosidades na sua região apical, belezinha? Isso são as grandes características aí do que são os macrófagos. Bom, gente, uma vez então que a gente viu, né, sobre as células, sobre todas aquelas mini estruturas, agora a gente vai entrar num outro assunto, no árbol biliar. Isso aqui comumente perguntado em perguntas de prova oral, tá ok? Mas não anula não, porque vai que te pergunta aí na prova múltipla escolha, tá? O árbol biliar, então, ele vai ser o sistema de condutos, né, por onde eu tenho desde a produção da bilis até ela chegar lá no intestino, tá? Chegar na vesícula biliar e posteriormente também ao intestino, beleza? Ela vai ter ali os colangiocitos, é uma outra célula que a gente vai aprender aqui, tá? Guarda tudo que a gente já vem falando, mas a gente vai ter os colangiocitos, beleza? O que eles vão ser? Eles vão revestir ali a parede interna do árbol biliar, beleza? Eles apresentam microvescosidades, lembra sempre disso, cílios, tá ok? Por que eu digo isso, gente? Nunca anula o que vocês conhecem sobre microvescosidades, cílios, para que serve, qual que é a constituição, porque a qualquer momento o professor pode te perguntar isso, tá? E aí, vale dizer que os colangiocitos eles começam como células cúbicas e vão se transformando as células cilíndricas ali, formando a parede do que é os conductos, né, do árbol biliar, beleza? Essa imagem aqui, vamos com bastante calma para vocês entenderem. Eu tentei facilitar ao máximo. Primeira coisa, eu tenho o que é intrahepático. Tudo que está aqui, ó, daqui para cima é intrahepático. Daqui para baixo é extrahepático. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam. De intrahepático, perceba que eu tenho a cor amarela e essa cor aqui, um bege, né? Aí. Eu dividi de amarelo, o que é intralobulichar,
e o que é extralobulichar. Então, ó, intralobulichar, esses dois aqui, color amarelo, extralobulichar, esse color bege. E depois é extrahepático. Esses dois aqui, ó, tanto o intralobulichar quanto o extralobulichar, eles são intrahepáticos, beleza? Então a primeira coisa é essa. Vamos lá então. Intrahepático e intralobulichar, eu começo com um canalículo biliar. Esse canalículo biliar, a parede dele vai ser os próprios hepatocitos, beleza? Depois eu vou para o conducto de Hering. O que é que tem os conductos de Hering? Eles já vão ser os hepatocitos e os colangiocitos. Beleza? Colangiocitos de qual a morfologia deles? Cúbica. Beleza? Para que serve esse conduto de Hering? Ele apresenta atividade contrátil para poder facilitar o fluxo de bilis, beleza? Até o espaço portal. E ele também atua como um reservatório de células progenitoras hepáticas, ou seja, progenitora dos hepatocitos. Isso aqui é intrahepática intralobulichar. Depois eu vou para o conducto biliar intrahepático, mas agora ele já é extralobulichar, beleza? Que ele vai ser revestido por quem? Somente colangiocitos cúbicos. Depois eu vou para o que é o conducto biliar interlobulichar, beleza? Revestido por colangiocitos cúbicos acilíndricos. Formam parte da tríada portal. E depois dele eu vou para o conducto hepático direito e conducto hepático esquerdo. E aí eu saio do que é intrahepático. Perceba como que eu fui aumentando o calibre, qual que era a parede, se era intrahepático, ou né, no caso era intrahepático, e se era interlobulichar ou extralobulichar. Beleza? Intralobulichar ou interlobulichar, ou extralobulichar, é a mesma coisa, tá? Depois agora a gente vai para o que é extrahepático. E eu começo com quem? Com o conducto hepático comum. Beleza? Aqui, ó, já vai ser colangiocitos? Sim, mas eles já vão ser o quê? Cilíndricas alto, beleza? Eles apresentam todas as capas do tubo digestivo. Lembra? Que era mucosa, submucosa, muscular e serosa, exceto a capa muscular da mucosa. A mucosa, eu não tinha ela como epitélio de revestimento, lâmina própria e muscular da mucosa. A muscular da mucosa não tem pergunta de prova. Belezinha? Conducto cístico, né? Que vai conectar o quê? O conducto hepático comum com a vesícula biliar. Tranquilo? E por último, eu tenho o conducto coledoco ou conducto biliar comum. Galera, isso aqui é muito anatomia junto com histologia. Então, tudo começa lá no lobo lixo. Deixa eu pegar uma imagem aqui para tentar facilitar para vocês. Ó, começa cá nesse meiozinho aqui. Aí vem saindo, pega o conducto, vem saindo do fígado, tá ok? Até chegar lá no duodeno. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, de menor canalículo biliar, vira conduto de Hering, beleza? Até aqui estava dentro de um lobo lixo clássico, beleza? Sai do lobo lixo clássico, já vira, né, ali naquela tríada portal ali, com o conduto biliar intrahepático, conduto biliar interlobulichar, beleza? E o conduto hepático direito e esquerdo. Aí sai do fígado para conduto hepático comum, junta com o conduto cístico para poder formar o conduto coledoco. Beleza? Mais uma vez eu reforço a ideia. Eu tenho a parte intrahepática, que está dentro do fígado, e a parte extrahepática, que está fora do fígado. Intrahepática, eu tenho o que é intralobulichar, dentro do lobo lixo, e eu tenho o que é interlobulichar, que está entre um lobo lixo e outro, ou seja, extralobulichar, que são essas três estruturas aqui. Belezinha? Toma muito cuidado aí. E aí, ó, em algumas pessoas, o tecido conectivo que tem entre o fígado e a vesícula biliar, cerca do queixo da vesícula, vai estar aqui assim, ok? O fígado, imagina que essa estrutura azul aqui é o fígado, tá? Aqui é a vesícula. Então, essa estruturinha aqui, ó, beleza? Vai estar encontrando o que são os conductos de Luschka. Só uma informação a mais aí. Fechou? Então, isso aqui é importantíssimo saber sobre o arbo biliar, essa ordem, como que é a parede dela, quem que é intrahepático, sendo intrahepático intralobulichar ou interlobulichar, e quem que é extrahepático, beleza?
E agora, gente, para poder finalizar, a gente vai falar sobre o pâncreas, né? Um órgão importantíssimo aí. Vamos lá. Bom, primeira coisa, ele assim como lá no fígado, né, ele vai ter uma cápsula de tecido conectivo e vai ter tabiques ali que não são muito bem formados, esses tabiques não. Consequentemente, eu vou formar lobulixos mal definidos, beleza? E aí dentro desse lobulixo eu vou ter um estroma ali, também de tecido conectivo, rodeando o que são as unidades parenquimatosas. E o que seria essas unidades parenquimatosas? É o que forma o pâncreas endócrino e exócrino, certo? Então o pâncreas, ele é uma glândula tanto exócrina quanto endócrina, assim como era o fígado. Só que aqui fica muito evidente, né, quando eu falo do endócrino. Lá no fígado ficava aquela coisa assim, eles ajudam no metabolismo, nas formações de vitamina D, por exemplo. Aqui não. Aqui eu tenho que o componente exócrino, né, do pâncreas, ele vai liberar enzimas, principalmente para digestão, e que o pâncreas endócrino, ele vai liberar o que é a insulina e o glucagon. Belezinha? É isso que a gente vai conversar aqui sobre o pâncreas, certo? Olha aí essa imagem aqui, né? Aí eu dou um zoom aqui. Olha, aqui fora são as glândulas exócrinas, liberando ali enzimas para digestão. E eu tenho aqui o que a gente conhece como slots de Langerhans, né? Que vão apresentar as células ali que vão liberar insulina e glucagon, formando então o pâncreas endócrino. A gente vai conversar isso aqui bem certinho, tá? O pâncreas então, né, ele vai liberar tudo que é as enzimas aqui no que é o duodeno, beleza? E tudo que é insulina e glucagon, aí por ser endócrino, não é aqui, aí vai ser no sangue para poder ir para todo o corpo, tá? Então vamos lá. Pâncreas exócrino. O que a gente tem que saber disso aqui? Primeiro, que a questão de conductos, de túbulos dele vai ser muito, muito, muito semelhante à glândula parótida. Esqueceu? Volta lá, é até um momento bom para vocês revisarem a matéria, tá? Então eu tenho o meu adenômero, certo? Que ele pode ser acinar ou túbulo acinar, fechou? E ele vai ser conformado por células ali, né? Do tipo serosas, assim como era lá no pâncreas, beleza? Só que elas têm essa particularidade aqui, que elas são piramidais, a região basal delas é muito basófila, a região apical é acidófila, belezinha? Eu tenho o meu conducto intercalar. E aqui vem uma grande característica do pâncreas, porque esse conduto intercalar ele vai lá dentro do adenômero, certo? Na parótida não era assim, fechou? Então, ó, essas células aqui, elas são chamadas, que formam a parede, né, do conduto intercalar, quando elas estão dentro aqui desse adenômero, certo? Elas são chamadas de células centroacinares. São células planas, né? Cuidado com essa palavrinha aqui, ó, ergatoplasma, porque elas carecem de retículo endoplasmático rugoso, beleza? Elas têm um caráter mais acidófilo e elas vão ser importantes na produção aí, principalmente de bicarbonato. Por quê, gente? Porque o pâncreas precisa jogar a sua secreção no duodeno e o bicarbonato vai proteger da acidez vinda lá do estômago. Beleza? No pâncreas, ó, eu não tenho conducto estriado, mas na glândula parótida eu tinha. Beleza? Aí eu tenho, né, o conducto interlobulichar, belezinha? Que vai unir, né, esses conductos intercalares aí, certinho? Ele é feito de epitélio cilíndrico barro, tá ok? E vocês podem até ver na prova, cuidado, cilíndrico barro pode chamar de cúbico? Não, mas se na prova tiver a única opção, como tem, sei lá, tá? As opções é plano, plano, plano e cúbica. Você marca cúbica, tá? E o conduto, aí todos eles, né, vão desembocar ali no conduto pancreático principal, que é também conhecido como conduto de Wirsum, que vai ter um aspecto em espinaço de pescado, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso aqui, comparem lá com a glândula parótida. Fechou? Bom, então aqui eu trago para poder ajudar, né? Eu tenho o adenômero, o conducto intercalar, a sua porção intraacinar dentro do acino, conducto intercalar, porção extraacinar. Então, olha só, o conduto intercalar, ele tem tanto intraacinar e extraacinar, beleza? A intraacinar seria essa parte aqui, são células centroacinares, e a extraacinar, belezinha? Depois eu tenho o conducto
colector intralobulichar e o conducto pancreático principal. Belezinha? O que a gente pode falar sobre as enzimas pancreáticas? Não precisa aprofundar nisso daqui não, tá? Eu posso dizer, né, que elas vão ser submetidas a um controle hormonal aí, dado pela secretina, colecistoquinina e também pelo sistema nervoso autônomo, beleza? E vale dizer também que elas saem como zimórrinos, né, grânulos de simórrinos, ou seja, elas precisam ser ativadas uma vez que elas caem lá no duodeno, belezinha? Quem que elas vão ser? As endopeptidasas proteolíticas e as exopeptidasas, beleza? Servem para quê? Digerir proteínas. Quem que são elas? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno, belezinha? Eu tenho digestão de lípidos também pelas enzimas amiolíticas, que vai ser a alfa-amilasa, beleza? Oh, desculpa. Enzimas amiolíticas, né? Alfa-amilasa que vai digerir hidratos de carbono, carboidratos. As lipasas que digerem lípidos, aí sim. E as enzimas nucleolíticas, né? Que vão digerir os ácidos nucleicos. Tá ok? Não precisa aprofundar nesses nomes nem nada, é só saber assim a ideia, tá, isso aqui é para isso aqui, porque eles podem só colocar como exemplos, tá? Depois eu vou para o pâncreas endócrino, aqui sim eles podem te perguntar bastante. Fiz esse quadrinho aqui, ó, com as principais informações, tá? Esse daqui, esse segundo é para complementar, mas esse primeiro aqui, eles são os principais, que é a célula alfa e a célula beta, tá? Qual que é a maior porcentagem? Isso aqui nós estamos falando dos slots de Langerhans, pâncreas endócrino. Essa imagem aqui, gente, ó. Ó, é isso aqui agora. Eu acabei de falar sobre o pâncreas exócrino, todas essas enzimas. Aqui agora é do pâncreas endócrino, tá? Slot de Langerhans, tá? E aí eu vou ter a composição, né, das células alfa de 15 a 20%. Vou comparar sempre com a beta. 60 a 70, então tem mais beta do que alfa. O que produz a alfa? Glucagon. O que produz a beta? Insulina. Tá ok? Onde que está localizada as células alfa? Porção central dos slots de Langerhans, das células betas mais na periferia. Beleza? Quando eu uso uma tinção específica, Mallory-Azan, né, as células alfa vão ter o color roxo, enquanto a beta um pardo anaranjado. Belezinha? E o que eu posso falar de características dessas células aí? Né? O tamanho delas vai ser muito próximo, 250 nanômetros para alfa, 300 para beta, beleza? Aí, ó, o núcleo da alfa é muito denso, certo? Excêntrico e rodeado por uma substância clara. A da beta, muitos com núcleos, né, densos cristalinos, angulosos, rodeados por uma substância clara. Aqui não se fecha para isso aqui não. Isso aqui é o principalzão mesmo. Ó. Eles vão te tomar isso daqui. Tá? Célula delta, pode tomar? Pode. Leva, se já está sabendo as outras. Tá? Assim como essas outras células aqui, que só entram mesmo para complementar. Eles tomam bastante. E aí sim ou sim, se você não souber, é complicado. É sobre célula alfa e beta. Por quê? É glucagon e a insulina. E aí, gente, a gente precisa saber o básico de insulina e glucagon. O que vai funcionar? Qual vai ser a função da insulina? Ela vai reduzir quando os níveis de glucosa estão altos no sangue. Comi um doce, muita glucosa. A insulina que está atuando para quê? Para poder facilitar a saída dessa glucosa de dentro do sangue. Ou seja, essa glucosa vai entrar para dentro das células. Beleza? Quando que eu libero ela, a insulina? Quando eu como o doce. Certo? Como carboidrato. Não é só doce, né? Macarrão, arroz, tudo isso é pão, isso tudo traz carboidrato. E o glucagon? Ele vai aumentar os níveis de glucosa no sangue, ou seja, em momento de jejum, achuno. Eu preciso de glucosa para trazer energia. Então, quando eu estou em jejum, quem está atuando vai ser o glucagon. Ele vai atuar lá no fígado, principalmente, para o fígado promover a liberação de glucose. E aí eu fico nesse ciclo aqui. Sempre em quê? De jejum e pós-prandial. Pós-prandial é pós a comida. Tá? Por quê? Porque a ideia é que eu tenho níveis de glucosa no sangue aceitáveis. Quando ela sobe demais é o que? A diabetes. Fechou? Mas então, isso que eu preciso saber aí a respeito de pâncreas, a respeito de insulina e glucagon. E aqui a gente finaliza o que é o sistema digestivo, complementando com o vídeo 1, tá? De sistema digestivo. Belezinha? Um abraço.